Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e tentar concluir o último vídeo aí que nós fizemos, que começou a garoar aqui, não que esteja melhorado, tá? O tempo aqui ainda está muito fechado, o morro está muito nebrinado, ainda está garoando um pouco aqui. Mas nós estamos aqui no nosso propósito, né? Hoje chegou uma frente fria aí, de surpresa, e nós estamos sendo abençoados aí para que a nossa terra venha molhar um pouquinho, essa secura que está no ar venha melhorar, o ar venha ficar um pouco mais úmido, essas queimadas, né? Essas queimadas aí venham diminuir. E é isso. Mas vamos em frente, pessoal. Desculpa aí. No último vídeo que nós gravamos, nós falamos para as pessoas sobre aquela palavra, né, com uma mensagem que Deus nos trouxe como inspiração do livro de 2 Timóteo, capítulo 4, Coríntios, capítulo 4, se eu não me engano. É que se eu pegar aqui a Bíblia, vai molhar um pouquinho, mas eu vou deixar as referências aí na descrição, onde diz que Paulo cumpre com fidelidade o seu ministério. E nós temos chamado a atenção, pessoal, nos nossos vídeos, porque qual é o propósito da gravação dos nossos vídeos? É nós alertarmos sobre o arrebatamento da igreja e falarmos, né, sobre a volta de Jesus, os princípios das dores, quais seriam as evidências do princípio das dores, o que estaria acontecendo, sinais que antecederiam a volta de Jesus. E nós temos abordado alguns temas, mas o que tem nos chamado a atenção para nós alertarmos as pessoas, por isso que eu quero tirar essa referência aí de Paulo, cumpre com fidelidade seu ministério, é sobre as práticas doutrinárias que têm estado presente dentro de muitas placas de igreja, né? Meu amigo Romildo está subindo ali de bicicleta. Então, o que acontece, pessoal? Nós não estamos aqui para criar intriga, crise, confusão, jogar irmão contra o seu líder. Não é para isso. Trabalhando contra o meu antigo ministério, cujo qual eu respeito. Pode ser que eles não me respeitem pelas nomenclatura que é lançada sobre aqueles que se desligaram do ministério lá. Pode ser que não venha o respeito de lá para cá, mas, né, não por todos, mas eu procuro respeitar as lideranças, até porque o fato de Davi ter sido consagrado rei não deu Davi a liberdade dele de respeitar Saul. Em várias partes, Davi disse: eu não vou levantar a mão contra o ungido de Deus. Então, pessoal, eu não vou aqui levantar a voz com palavras para desrespeitar ungidos de Deus, uma vez que quem tem que resolver essa questão de desvio de conduta doutrinária em desacordo com a Bíblia é o próprio Jesus. Mas nós temos procurado, porque nós sabemos que existem muitas pessoas incautas, muitas pessoas que não têm um discernimento, muitas pessoas que às vezes não sabem nem ler, entendeu? Tem dificuldade de entender a Bíblia e elas têm caído no conto do vigário das doutrinas dissimuladas. Tanto que você pode pegar depois essa referência lá que Paulo fala que cumpre
o seu ministério com fidelidade, ele fala de pessoas que pregam o evangelho com astúcia, né? Com vergonhas ocultas, ocultam as suas atitudes vergonhosas. E outros estão descaradamente aí, mas tem pessoa que ela prefere ficar bem na fita com o homem, do que propriamente com Deus. Você veja que se Jesus fosse querer ficar bem na fita com os fariseus, com Herodes, com aqueles que perseguiram ele, não, ele veio cumprir a missão do Pai. O Pai determinou para ele, deu um projeto na mão dele, um projeto na mão dele, e ele veio e cumpriu fielmente, ainda que teve que pagar com a sua vida. Então, o propósito daqueles que são dispenseiros do trabalho de Cristo, aqueles que têm o compromisso de pregar a palavra de Deus, o propósito deles não é enriquecer, entendeu? Não é ter vantagem com o ministério, não é. Por isso que nós vemos aí tantas polêmicas em relação a dízimos e ofertas, porque o propósito da igreja, de quando ela iniciou, você pega o livro de Atos dos Apóstolos, olha, deixa eu falar uma coisa para você, tudo que eu falar aqui para você, você deve conferir na Bíblia. Por isso que eu tenho procurado colocar as referências bíblicas. E eu vou deixar 2 referências bíblicas. Essa que eu falei para você que Paulo cumpre, né, o seu ministério com fidelidade, tá bom? E lá de Pedro, que ele fala sobre os falsos mestres. Inclusive eu tenho vídeos aí, procura aí vídeo de quase de 1 ano e pouco atrás, falando sobre os falsos mestres. O problema de muitas pessoas é que elas ficam presas a essas coisas, por quê? Porque elas ficam comendo na mão dos outros, pessoal. Elas preferem ficar comendo na mão dos outros do que elas mesmo procurar, elas lerem a Bíblia, fazer, sabe, uma pesquisa. Elas gastam mais tempo no celular, em redes sociais, tipo Twitter, Instagram, Facebook, qual outro mais que tem? É tantos, pessoal, é tantos, entendeu? Elas gastam mais tempo com isso, perdendo tempo com piadinha, com risadinha, de conversa, de postando uma porção de coisas, e a foto, e a foto pra lá, pra cá, e sei o quê, do que propriamente, entendeu? Pegar, sentar e cuidar da sua salvação. Aí quando vai pra dentro da igreja, tudo que é falado lá, ela dá amém, dá aleluia. Tudo que se é falado. Então estão lá pregando coisas que não tem nada a ver, que estão desviando do evangelho feio. Mas elas estão lá aplaudindo, dando amém, porque não conhecem a verdade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tá certo? Então o nosso propósito é alertar as pessoas para que elas não venham ficar presas a essas coisas e acabar prejudicando a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com Jesus, né? Você veja, aonde Judas foi se envolver? Aonde Judas foi se envolver? E qual foi o fim de Judas? Você já leu aonde Judas se envolveu? Estava lá associado com quem não devia. E aonde é que muitos que eram para pegar e seguir o evangelho, de ir, de pregar, onde é que eles estão envolvidos? Envolvidos com as coisas desse mundo, envolvidos em criar patrimônio. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo pregando falou, um soldado em serviço não se envolve com coisas dessa vida, mas ele satisfaz a vontade daquele que o arregimentou. E quantos são os soldados, as lideranças que têm sido um mau exemplo, pessoal? Um mau exemplo. Um camarada que é um CEO, né? Um CEO de grandes empresas, em que eles investem?
eles investem no negócio deles. Eles investem no negócio deles. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e eu vou voltar gravando outro na sequência porque chegou o tempo limite. Tá bom? Eu gosto de deixar as pessoas com água na boca. Um gostinho de quero mais. E eu sei que está arriscado, por causa desses vídeos que nós iremos gravar abordando esse tema, está arriscado alguns se descambar do meu canal. Está arriscado alguns, fica poucos. Já não tenho ninguém, já tenho poucos. E está arriscado os poucos ainda ficar um pouco contrariado e descambar. Outros não. Outros vão entender, espiritualmente falando, qual é o nosso propósito e vão continuar nos ajudando a alertar, porque uma coisa é certa: o arrebatamento da igreja vai saber. E o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. E na sequência eu vou voltar falando a respeito disso. Tá certo? Fiquem com Deus. Até mais.